2% com a educação, 2% com a defesa, menos de 0,5% com a agricultura, né? Então, o Brasil teria mais dinheiro no orçamento, muito mais do que esses 4 trilhões, né? Teria, sei lá, 6 trilhões para pagar. Já teria bastante, né? Aumentaria o pagamento, o dinheiro destinado para cada uma dessas áreas. E, concomitante a isso, é uma coisa primordial não pagar a dívida pública, porque isso daí é uma violação da soberania nacional. Esses banqueiros aí, eles emprestam dinheiro para a gente se tornar escravos deles, e aí a gente paga a taxa de juros enorme, né? Uma, um roubo, né, contra nós, aí permanecemos escravos para sempre, sendo que eles não fazem nada pelo país. O Equador, cerca de 10 anos atrás, fez a auditoria da dívida pública no país, né? E depois que foi feita essa auditoria, verificou-se que nada menos do que 70% dessa dívida era uma dívida ilegal, que foi, portanto, cancelada. O Equador deixou de pagar 70% da sua dívida porque esses 70% eram simplesmente ilegais. Os banqueiros ficavam, né, com um dinheiro enorme de uma maneira ilegal. Se no Equador é assim, imagina no Brasil. Digamos que no Brasil, 70% da dívida pública seja ilegal, como no Equador, né? Isso daí dá cerca de 1 trilhão e 200 bilhões de reais, né? Então a gente teria mais de 1 trilhão de reais para os cofres públicos, só para não precisar pagar essa dívida, e esse dinheiro iria, né, para a saúde, para a educação, para a defesa nacional, para a previdência social, né, para assistência social, somente se 70% da dívida deixasse de ser pago. Mas, na verdade, 100% da dívida pública brasileira é uma coisa que é ilegal. A gente não deveria pagar nada da dívida pública, porque esses banqueiros aí, né, eles são sanguessugas, são abutres. Eles estão aqui para parasitar a nossa economia, eles estão roubando o nosso dinheiro. Na verdade, não deixar de pagar a dívida pública é a gente segurar o dinheiro nosso, que é nosso, e não dar para eles, de graça. Os caras não fazem nada por nós, né? Então não deveria pagar a dívida pública, né? Sem pagar a dívida pública, que na verdade é um direito do Brasil, né? O dinheiro do Brasil tem que ser gasto com o povo brasileiro, que precisa disso daí, que é quem trabalha, quem gera a riqueza do nosso país. Não esses parasitas banqueiros de Wall Street, ou de Frankfurt, ou de Bruxelas, né? Esses caras aí são parasitas ladrões aí, criminosos, são piores do que assassinos, esses banqueiros internacionais, né? Eles vivem de deixar os países pobres para roubarem o dinheiro deles. Eles vivem da pobreza dos outros, vivem da miséria da África, da miséria da América Latina, para eles poderem encher os bolsos deles, né? Então, só de a gente nacionalizar, estatizar o petróleo, só de a gente deixar de pagar a dívida pública, meu Deus do céu, isso daí a gente poderia elevar o gasto com saúde, educação, tudo mais. A gente poderia multiplicar isso daí por 10, esses gastos com saúde, educação, assistência social, pagamento da previdência social. Isso, e inclusive o pagamento dos aumentaria, isso daí permitiria a gente aumentar o salário mínimo em 10 vezes também. Permitiria o salário mínimo ser, por exemplo, facilmente 7 mil reais de salário mínimo, que é inclusive o que, segundo o Diese,
um trabalhador precisa para poder suprir as suas necessidades vitais de um mês de vida, né? O governo poderia construir várias universidades, construir creches, né, pelo Brasil inteiro, no interior do país, na periferia, tanto creche como escola estadual, escola municipal, escolas técnicas e universidades também. Inclusive, muitas universidades do Brasil deveria ter, e só universidades públicas. O Brasil poderia ter centenas de universidades públicas de qualidade, né? No Brasil inteiro, de norte a sul, de leste a oeste, no interior do Brasil, no litoral, na periferia com campos, né? Isso daí faria com que a gente desenvolvesse ciência, desenvolvesse tecnologia, né? Para a gente poder que os nossos cientistas, os nossos técnicos e tudo isso que eles estivessem produzindo nas universidades pudesse ser utilizado em infraestrutura, né, para baratear os custos, né, de infraestrutura, os custos de telecomunicações, os custos mesmo da questão da extração de petróleo por parte da Petrobras, né, da agricultura, né, investindo em tecnologia, facilitaria, baratearia o custo de todas as operações na agricultura para a gente poder exportar ainda mais que a gente exporta e, logicamente, fazer ainda mais caixa do que a gente poderia fazer, né? Então, assim, uma coisa leva a outra. O problema é que o governo brasileiro, né, e o Lula precisa mudar isso daí, ele acaba sendo refém desses parasitas que são os grandes capitalistas internacionais, né, que sugam o dinheiro do Brasil. A gente vai entrar em mais um intervalinho aqui de 1 minuto e já volta com o último bloco do programa Causa Operária. Voltamos aqui com o último bloco do programa Causa Operária. Eu queria lembrar a todos os nossos ouvintes da Rádio Cultura que o programa também ele é transmitido sempre na Rádio Causa Operária no YouTube. Vocês podem acessar aí o YouTube e procurar Rádio Causa Operária, se inscrever, porque a Rádio Causa Operária, ela exibe o programa Causa Operária da Rádio Cultura, todas as sextas-feiras, à 1 da tarde. Ela exibe também ao vivo o podcast Pro Cultura, que ocorre às sextas-feiras, às 6 da tarde. Ela exibe também às terças-feiras, às 4 da tarde, o programa Análise Política de terça, com Rui Costa Pimenta, que é presidente do Partido da Causa Operária. Durante 1 hora, o Rui analisa os principais acontecimentos da política nacional e internacional, uma análise perfeita do ponto de vista marxista, do ponto de vista dos trabalhadores, né, de um ponto de vista popular, que explica muito bem o que está acontecendo na política nacional, na política internacional, traz temas culturais, temas históricos, é um aprendizado em cada programa, né, e acontece todas as terças-feiras, às 4 da tarde. Vocês também podem entrar no YouTube e se inscrever no canal Causa Operária TV, canal reserva. Causa Operária TV, canal reserva, para poderem acompanhar uma programação 24 horas por dia, 7 dias por semana. É o canal principal aí do Partido da Causa Operária. Tem vários programas ao vivo ao longo do dia, todos os dias, né? Tem o Reunião de Pauta, por exemplo, que acontece de segunda a sexta às 9 da manhã. É um programa de notícias para você já acordar, tá já no trabalho, tudo, se informar sobre os principais acontecimentos nacionais e internacionais. Tem também um outro programa diário de segunda a sexta, que é já na parte da noite, o resumo do dia. Ele acontece às 8h30 da noite, também com as principais notícias do que aconteceu no Brasil e no mundo naquele dia, né? Com bastante notícias e comentários que vocês não vão ouvir em nenhuma outra rádio, ou mesmo na televisão, ou mesmo na internet também não vão encontrar, né? Porque são informações que a imprensa burguesa, né? A grande imprensa, os grandes meios de comunicação escondem, né? Do trabalhador. Eles escondem que o desemprego, na verdade, está maior do que eles falam, eles escondem as notícias sobre demissões em massa, eles escondem as notícias sobre a privatização do patrimônio público, como é o caso dessa refinaria
de Manaus, no Amazonas, que o Bolsonaro acabou de privatizar, né, que eu falei aqui no bloco anterior. E na causa Operária TV, isso daí não é escondido, muito pelo contrário, isso daí é muito denunciado, né? Todos os dias também a gente tem programas temáticos, né? No sábado tem o principal programa nosso, que é a análise política da semana, sábado às 4 da tarde. Amanhã, 4 da tarde, vocês podem assistir na Causa Operária TV Canal Reserva com o Rui Costa da Pimenta também, né? Ele analisa ali de uma maneira bem profunda os principais temas da política nacional, da política internacional, né? Vocês podem enviar suas perguntas, ele responde, né? O Rui, ele que é jornalista, ele que é um dos mais conceituados intelectuais brasileiros da atualidade, um dos principais analistas políticos também, né? Tanto do Brasil como no mundo. E além disso tem outros programas, né? No domingo de noite tem o programa Na Zona do Agrião e tem o programa TV Mulheres, que é programa Na Zona do Agrião, é um programa esportivo que trata de futebol, né, com os nossos comentaristas. E o TV Mulheres é o programa do coletivo de mulheres Rosa Luxemburgo, que é o coletivo feminino do PCO. Né? Ele é feito pelas mulheres militantes do PCO, que trata exclusivamente de temas que interessam as mulheres, né, como questões relacionadas ao aborto, às creches para os filhos, né, à maternidade, aos direitos das mulheres, tanto direitos trabalhistas, direitos reprodutivos, direitos sociais, econômicos, né, toda a violência, né, que as mulheres sofrem no dia a dia também é abordado no programa. Durante a semana, tem também um programa do coletivo de negros do PCO, que é o coletivo João Cândido, e o programa se chama Tição, Programa de Preto. Né? Também ele trata sobre os temas mais candentes relacionados aí à população negra brasileira, que é 50% da população. Né? Principalmente o quê? Não só o racismo em abstrato, mas a violência policial contra os negros. Todo mundo que é negro e mora na periferia sabe que a polícia trata os negros como 200 anos atrás o senhor de escravo tratava o escravo. É todo dia notícia de chacina acontecendo em alguma favela do Brasil contra quem? Contra os negros. Por parte de quem? Por parte da polícia, né? Quem é a maior parte da população que está presa no Brasil hoje, nos presídios? Quase 800 mil pessoas. A maior parte é de negros, pobres e negros. E quase metade das pessoas presas no Brasil sequer foi julgado. Portanto, se não foi julgado, não foi condenado. E se não foi condenado, quer dizer que não é culpado ainda. Portanto, se não é culpado, é inocente. Então, quase metade da população carcerária do Brasil é inocente. E isso daí é esmagadoramente negro e pobre, né? Então, a população negra do Brasil, embora seja metade, mais da metade da população, sofre que nem animal nas mãos do Estado, nas mãos da polícia, nas mãos do judiciário, nas mãos da direita, nas mãos dos governos, nas mãos dos meios de comunicação, nas mãos dos patrões, né? Então, o programa Tição, Programa de Preto, que é transmitido na Causa Operária TV Canal Reserva, um programa ao vivo do coletivo de negros do PCO, muito interessante para você que se interessa nesses temas. A gente tem um programa também, que acontece toda quarta-feira, às 6 da tarde, que é o Análise Sindical. E ele é o programa do coletivo sindical do PCO, da Corrente Sindical Nacional Causa Operária, que trata aí dos principais temas relacionados, né, ao movimento operário, movimento sindical. A questão é como é que está a situação dos professores de ensino estadual nos vários estados, como é que está a situação dos petroleiros, situação dos metalúrgicos, situação dos bancários, situação dos químicos, das diversas categorias de trabalhadores, denúncias de demissões, com relação ao desemprego, com relação a salários atrasados, né? Trabalhador entrando na justiça porque o patrão não cumpre a lei, né? É muito bom o programa
a análise sindical. A gente tem um programa na Causa Operária TV também, canal Reserva, que é o programa de índio, que trata sobre a questão do campo, né? Problemas relacionados aos indígenas, aos sem terra também, aos camponeses, aos agricultores, né? Porque todo dia também, assim como acontece nas favelas do Brasil, no campo existem assassinatos de lideranças camponesas, de sem terra, de agricultores, pequenos agricultores, por parte da polícia, a mando dos grandes latifundiários, né? De pistoleiros que são funcionários de grandes fazendeiros que têm enormes extensões de terra, muitas vezes improdutivas, né? Em que os trabalhadores, uma grande parte dos trabalhadores não tem acesso. Então tem muita gente que está sem terra, não tem terra para trabalhar, para plantar e nem para viver, né? Vive ali numa miséria social porque aquilo lá já tem dono e o dono não faz nada com aquilo, vive do rentismo da terra, né? São os capitalistas agrários aí, especuladores agrários, a terra, conforme a própria Constituição brasileira, é uma propriedade do Estado. Esses caras são ladrões aí da propriedade do Estado, que é uma propriedade do povo, portanto, né? São ladrões aí da riqueza do povo, se apropriam dessas terras aí, enquanto a maioria da população do campo não tem onde plantar, né? E onde trabalhar, onde arar a terra, onde viver, né? Por isso que existe o MST, por exemplo, para organizar a luta desses trabalhadores, né? Porque a gente do PCO também luta para isso. A terra tem que ser de quem trabalha nela, né? Tem milhões de camponeses pobres, sem terra, né? E pequenos agricultores aí no Brasil que não, eles estão sobrevivendo, né? Enquanto isso, os grandes latifundiários são milionários aí e ganham dinheiro à custa dessas pessoas. Então, o programa de índio é um programa muito bom na Causa Operária TV, que trata, né, dessas denúncias, além daqui dos ataques aos índios, às aldeias indígenas, da polícia matando índio, né, dos direitos das comunidades indígenas, terras indígenas sendo invadidas justamente por esses latifundiários, né, que é curioso, eles não falam que o MST é invasor de terra deles, mas eles é que invadem terra dos índios, né, eles que são os grandes hipócritas. É um programa muito interessante, programa de índio, que também é transmitido na Causa Operária TV, canal Reserva. Outro programa muito bom é o Correspondente Internacional, que ele ocorre todas as sextas-feiras às 4 da tarde, com os correspondentes do PCO fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na Espanha, na Alemanha, na Finlândia, né? Na República Tcheca, e tratam das notícias internacionais, né? Tudo que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, ao redor do mundo é abordado nesse programa Correspondente Internacional. Ainda na sexta-feira tem o Não Compre Jornais, Minta Você Mesmo, às 7 da noite, que eu, inclusive, sou o apresentador, e a gente trata das mentiras da imprensa. É muita mentira, viu? Todo santo dia a Globo, a Veja, o Estadão, a Folha inventam mentiras das mais escabrosas e depois vem falar que é o tiozão do Zap que é o grande responsável pelas fake news, né? Tenha paciência, pelo amor de Deus. E aí a gente esculhamba, pô, a gente mostra ali as mentiras que o pessoal diz, como é muita hipocrisia, né? A Folha de São Paulo tá fazendo a principal porta-voz aí da campanha contra o futebol brasileiro. Por que ela faz isso daí? Qual a moral que a Folha de São Paulo tem para fazer campanha contra o futebol brasileiro e também contra a Copa do Mundo lá do outro lado do mundo? Né? A gente trata, né, de todos
de todos esses problemas aí, sempre denunciando essas mentiras e manipulações e o que está por trás delas, né, na imprensa brasileira. Agora a gente tem outros canais também, por exemplo, o canal do Diário Causa Operária. No canal do Diário Causa Operária é transmitido toda segunda-feira às 6 da tarde, programa Análise Internacional. Comigo também e o Rui Costa Pimenta. E também com o comandante Robinson Farinazzo. Ele que é comentarista da Jovem Pan, que tem o próprio canal dele, Arte da Guerra, tudo. E o Rogério Anitablian também, que é outro youtuber, analista político aí, internacional, que sempre participa desse programa com a gente. A gente aborda aí as notícias internacionais, né? Nessa segunda, por exemplo, a gente vai falar sobre o golpe que aconteceu no Peru essa semana aqui contra o presidente Pedro Castillo, né? Que ameaçaram destituí-lo da presidência da República, então ele tentou dissolver o Congresso não aceitou, os militares não aderiram a isso daí, o Congresso então finalmente destituiu o presidente, mandou prender, o presidente foi preso, o Pedro Castillo foi preso, né? Um conluio aí da direita do imperialismo contra esse presidente que é meio paspalhão, né? E a gente vai falar bastante sobre isso daí, sobre a crise e o golpe no Peru, na próxima segunda-feira, no programa Análise Internacional, que é transmitido pelo canal do Diário Causa Operária no YouTube. O Rui Costa Pimenta, ele tem um programa também, que é no sábado ainda, meio-dia, que é sobre a história do Brasil. E esse programa é no canal dele, no canal do Rui Costa Pimenta. Então vocês podem assistir para ficar ligados aí. Nossa, a história do Brasil é uma história. A gente está fazendo 200 anos, né, de independência. E a história do Brasil é muito. Pronto, amor. Já contratei o caminhão para fazer a nossa mudança. Agora é só ir na Copel pedir energia. Pode relaxar. Eu já pedi a ligação da luz. Ué, mas eu nem vi você sair. Pedi aqui no celular, meu bem. Agora que a gente tem um tempinho, vamos tomar um café? Aí sim, bem. Pedir a ligação de luz ou a troca de nome na conta da Copel é muito fácil, pelo aplicativo ou pelo site copel.com. Copel, pura energia. Paraná, Governo do Estado. Olá, ouvintes. Sabia que caminhar rapidamente por apenas 22 minutos por dia o ajudará a atingir sua meta semanal mínima de 2 a 3 horas de exercício de intensidade moderada e assim diminuir o risco de doenças cardíacas e obesidade? Procure maneiras criativas de encaixar uma caminhada rápida em sua programação diária. Abandone o carro, caminhe até o supermercado ou pare 1 ou 2 pontos antes do ponto de ônibus, faça o passeio na hora do almoço ou caminhe enquanto fala ao telefone. Use uma caminhada para clarear seus pensamentos, observe a sensação dos teus pés batendo no chão, por exemplo, ou a sensação do vento e do sol em sua pele, ou até o ritmo da tua respiração. Caminhadas são exercícios cardiovasculares ou aeróbicos. Lembrando que em qualquer idade é importante fazer os exercícios cardiológicos e exercícios físicos para melhorar a sua capacidade pulmonar, fortalecer